Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Que timinho, hein, rapaziada? Que timinho, hein? A gente vai falar um pouquinho com calma de cada um deles aí, de como foi o jogo. E vamos dar uma nota para cá. Hoje a gente vai ter que dar nota para cada um deles, tá bom? Queria pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar também com amigo São Paulino, com grupos relacionados a São Paulo, que ajuda bastante a gente a crescer no YouTube, né? Que tá difícil, hein? Tá bom, rapaziada? Vamos falar do nosso querido São Paulo. Bom, o time do São Paulo começou com o Rafael no gol, o Mike na lateral, Arboleda e Alan Franco na zaga e o Wendel na lateral. Bobadilha, Marcos Antônio, Pablo Maia, acostumado a falar Pablo Maia, Bobadilha, Marcos Antônio e Danielzinho, e Lucas na frente, Tapa e Luciano. Primeiro tempo meio truncadão o time de São Paulo, Corinthians criando várias chances em erros individuais do São Paulo, que a gente também vai falar na nota de cada um. Erros individuais e criou chance e tudo mais. Jogo meio truncadão. Árbitro ridículo. Ridículo a arbitragem. Caseirão. Era para ter, no mínimo, um pênalti a favor do São Paulo e uma expulsão a favor do São Paulo também, que ele não fez. E também a gente vai falar... No primeiro tempo, o São Paulo criou pouco, ou quase nada, até o gol. O Danielzinho joga demais, cara. Se ele tivesse ele e o Marcos Antônio e mais um cara excelente ali no meio campo, era tranquilo. Só que a gente vai falar de cada um jogador aí. Então aí o São Paulo fez o gol, numa cabeçada do Tapia, uma baita de uma cabeçada, 1-0. Depois teve mais uma chance, que era 4 contra 1, 3 contra 1 lá. O Marcos Antônio chutou pro gol. Teve a chance também do Luciano, que ele cabeceou, e o goleiro do Corinthians, lá, o Hugo, fez uma boa defesa. E o São Paulo volta naquela preguiça, né? Voltou o segundo tempo com uma baita de uma preguiça gigantesca. E o Corinthians com posse de bola, o Dorival atacando e o Crespo nada de mexer. Com 12 minutos em segundo tempo, ele tirou o Wendel e colocou o Nicolas. E depois ele foi mudando. Colocou o Mike, ele tirou o Mike, colocou o Cedric, tirou o Tapia e o Marcos Antônio. E colocou o Pablo Maia com o Caleri. E foi recuando o time. Ele colocou o Ferreirinha também. E foi recuando o time. E no final lá, um bumba meu boi daqui e dali, sobrou uma bola no pé do Breno Bridon, que é um excelente jogador, comanda o time do Corinthians, fez o gol de empate. Bom, a gente vai falar agora de cada um aí, porque hoje não tem como não deixar passar, né? Primeiro, Rafael. Salvou o São Paulo no começo do segundo tempo ali, que a bola desviou no Mike. Fez outra boa defesa no chute do Yuri Alberto. Acho um bom goleiro. Para ser titular? Não. Mas um bom goleiro. Eu acho que ele não tem espírito de liderança e não tem espírito de vencedor. Podem falar o que for, que ele passou por clubes aí que foi campeão, mas não tem aquela aura de campeão, de vencedor, de vitorioso que tem que ter um goleiro, o capitão isso aqui, né? Disso aqui. E ele não tem. Nota 5, 5,5 pro Rafael. Mike fez um bom jogo. Às vezes eu acho que o Mike peca um pouco na base É que ele é novo ainda, né? Tem hora que é pra ele acelerar, ele não acelera. A hora que é pra ele
Não deixar a bola pingar, ele deixa. Ele é meio louco da cabeça, sei lá. Eu tenho a sensação que o Mike é meio louco, sabe? Meio que não tá nem aí pra nada mesmo, não. Se tiver que peitar, ele peita, que nem ele peitou o tonto do Bidu. Vou dar uma nota 7 pro Mike. Jogou bem. Arboleda. Agora. Arboleda, todo clássico ele falha. Ele. Olha a vontade no gol do Corinthians. Olha a vontade que ele tava no lance pra ele travar o Bidu. Sem vontade nenhuma. Ele foi no lance completamente mole pra ajudar o Alan Franco. Antes do Alan Franco cair, ele já estava reclamando do lance. Essa é partida ridícula do Arboleda, nota 0. Podem falar que ele tirou bola, tirou isso, tirou aquilo. Não, mas para mim ele falhou no gol do Corinthians também. Nota 0 pro Arboleda. Alan Fraco. Toda hora tentando entregar o jogo. Toda hora recuando para trás, toda hora perdendo dividida com o Yuri Alberto, toda hora que ele era para ele tomar a frente de um lance, ele não tomava, ele fazia falta. Tanto é que teve um lance do Yuri Alberto que ele quase arrancou o calção lá, foi do mesmo lance, do mesmo jeito o gol do Corinthians que ele fez, só que daí ele que caiu para frente. Entendeu? Então, pra mim, Alan Franco, nota 0, falhou no lance do gol. Quem mais? Wendel, completamente perdido no primeiro tempo. Tomou o cartão amarelo que não era, óbvio, vamos ser justos aqui. Não era pra ter tomado amarelo logo no primeiro minuto, mas fez uma falta tonta no primeiro minuto. Tomou amarelo, perdidão no primeiro tempo. Saiu merecidíssimo no segundo tempo. Nota 5 pro Wendel. 5, 4, daí pra baixo pro Wendel. Vou falar do Marcos Antônio e do Danielzinho. Marcos Antônio, como sempre, carregando o meio nas costas, acelerando quando tem que acelerar, perdeu aquela chance que poderia ter matado o Corinthians. E custou caro. Né? Óbvio que custou caro. Uma nota 8 uma nota 7 pro Marcos Antônio. Danielzinho, assistência magistral dele, um cara motor, um cara que acelera quando tem que acelerar, cadencia quando tem que cadenciar, passe, lançamento, tudo perfeito, cara. Um achadíssimo do São Paulo esse Danielzinho. Excelente partida dele, por mais que o São Paulo tenha empatado. Marcos Antônio e ele fizeram uma excelente partida. Tudo que eles puderam dar em campo, eles conseguiram. Eles aceleraram, eles desaceleraram, passes, tudo. Tudo os dois fizeram. Nota 7 para os dois, a nota mais alta para os dois. Quem mais? Vou falar do Lucas. Lucas e Bobadilha, eu vou deixar os dois por último. O Tapia fez o gol, nota 8. Cabeçada fulminante dele no ataque lá. Sofreu um pênalti que o juiz não deu. Lógico que em Itaquera o juiz não vai dar. Falta ainda o Cacuete de centroavante. Até agora eu não sei se ele é um segundo atacante, se ele é um centroavante. Até agora eu não sei. Mas fez um bom jogo. Nota 8 pro Tapia. O Luciano também vai ficar por último. Agora os caras que entraram. Ferreirinha, pouco mexeu na bola. Vou deixar sem nota. Cedric, horroroso, como sempre, nota 0. Caleri, tá voltando agora, deixa sem nota. Pablo Maia, aquele jogo que ele sempre faz, né? Bola pro lado e bola pra trás. Nota 5. E agora, vamos ao Nicolas. Nicolas entrou bem pra caramba. Gostei do Nicolas. Pra mim já tem que ser titular. Não dá pra ser reserva mais, porque o Wendel não dá. O Wendel é horroroso, não dá mais. Então já tá na hora de ser titular. Nota 6 pro Nicolas. Agora vamos falar do Bobadilha. Completamente perdido em campo. Não sabe a função que tá fazendo. Não sei se o Crespo tá colocando ele em função errada. Eu não sei
o que ele tá fazendo em campo. Ele vive perdido. Ele vive no mundo da lua. Em campo, ele no segundo tempo, ele entrou meio assim, olhando pro teto, olhando pra arquibancada do Corinthians, perdido. Eu acho que para o meio-campo, ele é completamente desligado. Ele não tem a dinâmica do Marcos Antônio com o Danielzinho e isso prejudica o São Paulo. Ele também não chega na área, ele não finaliza, ele não bate, ele não marca. Então, para mim, é uma nota 0 do 0 do 0. Eu já passar, que nem eu falo por mim. Eu na próxima rodada, que é contra a Portuguesa, que já é um jogo mais, digamos que fácil, né? Que se o São Paulo ganhasse hoje e ganhasse da Portuguesa, já estava na próxima fase. Mas não, né? Então eu colocaria o Negruti, eu testaria o Negruti ali com o Marcos Antônio e com o Danielzinho no meio campo. Porque o Negruti vai renovar, então tem que dar chance pro moleque jogar, né? Não colocar ele de zagueiro. Porque agora de zagueiro a gente já tem o Tolói, tem o Dori e tem o Sabino. E as duas mulas, que é o Arboleda com o Alan Franco. Então tá na hora de testar o Negruti como meio campista. Vamos ver, né? Agora, Lucas, desligado de tudo, sem ritmo nenhum, divididas e na hora que é para acelerar, não acelera, completamente perdido no primeiro tempo. No segundo tempo, então, piorou. Não é um jogador que marca, não é um jogador que você olha assim, você fala que você pode contar com ele na parte defensiva, no ataque. Tem que ser tipo Luciano e Lucas, Tapia e Lucas e assim por diante. Caleri e Lucas e assim por aí. Não gostei do Lucas. Partida pra mim horrorosa, nota 0 pro Lucas, que a gente aqui não vai passar pano pra ninguém, não. Quem que é o outro que? O Wendel. O Wendel, eu falei, né? Nota 0 pro Wendel? Não. Acho que eu falei pro Wendel, nota 5 ou 4 pro Wendel, né? Quem que faltou entrar? Falei do Luciano. O Luciano. Faltou o Luciano. O Luciano é o seguinte. Hoje até que ele não fez um jogo ruim. Vamos ser sinceros. Deu uma cabeçada aqui, uma cabeçada ali. E tentou o máximo ajudar o São Paulo. Só que na hora de tirar ele, o Crespo não teve peito. Porque o Crespo pergunta pra ele se ele tá cansado e tudo mais, e ele fala que não. Manteve ele no campo e tirou o Marcos Antônio. Matou o time do São Paulo. Tanto é que o Corinthians conseguiu empatar. Nota 4 pro Luciano. Tá bom? E pro nosso técnico Hernan Crespo, nota 0, porque foi na base de erros dele. A escalação começou boa e no decorrer da partida, que era para ele ter acertado alguma coisa ou outra, a hora que o Corinthians começou a vir para cima do São Paulo, era para ele ter colocado o Luca, o Ferreirinha e o Caleri, coisa que ele não colocou, sei lá do porquê que ele não colocou. Sendo que o Luca e o Ferreirinha poderiam voltar para ajudar, sendo que o Corinthians estava atacando pelo lado do Bidu e Mateuzinho. Ele não colocou os dois. E colocou os dois na chuva, que é o jogo que tem que ser cadenciado e tal. Ele não colocou, ele colocou os dois na chuva. Então, galera, não dá pra entender. Nota 0 pro nosso técnico Hernan Crespo aí, que foi um bunda mole de não ter tirado o Luciano. Aqui eu não vou passar pano pra ninguém, não. Podem ficar bravo, podem achar que eu sou modinha, que é isso, que é aquilo. Não passo pano. E pra mim o Crespo foi o principal responsável pelo empate do Corinthians. Beleza, rapaziada? Ele vai dar entrevista no pós-jogo. Teve o pênalti que eu achei pênalti do Tapia, né? Do Hugo Souza, que ele fez um negócio assim na cara do Tapia e o juiz não deu. Óbvio que no Itaquera não vai dar. E também teve
o lance do gol do Corinthians foi falta, sim, em cima do Alan Franco, sejamos justos, mas falha do Alan Franco. Óbvio que não vai dar falta em Itaquera. Juizão fraco, nota 0 pro juizão. Bom, o vídeo é esse. Espero que tenham gostado aí. Gostou? Compartilha, comenta, curte, tá bom? Pra ajudar a chegar mais em São Paulinos loucos como nós, tá bom? Tamo junto, rapaziada. Loucos não, né? Fanáticos como nós. E pra deixar registrado aqui, eu queria falar pra vocês que acompanhei tudo o impeachment do Casares. Graças a Deus esse otário saiu. Esse horroroso saiu. Vamos ver agora que com o Macis lá se vai mudar, se não vai, se vai continuar na mesma. Esperamos que mude, esperamos que melhore o São Paulo. E também temos que pegar no pé agora para saída de Dedé e de Outen Aires. Beleza, rapaziada? O vídeo é esse, pós-jogo que tava tudo certo para ser o melhor até agora, né? Da a volta de um novo ambiente com tudo, uma boa vitória acima do Corinthians. Mas o empate não foi de todo mal. Beleza, rapaziada? Tamo junto, até a próxima. Fique com Deus. Compartilhe, comenta aí, se inscrevam. Tamo junto, até a próxima. Um abraço. Fui, rapaziada.